Si avec ça vous n'avez toujours pas compris d'où je vous parle, ah oui, je suis derrière un océan, au fond, à gauche. Ça y est? Toujours pas? Un immense pays, rempli de forêts, d'une très grande forêt. Des villes qui s'étendent comme des monstres, encerclées de favelas. Et des gens qui parlent une langue plus douce que n'importe quel fruit tropical. Tout ça, et beaucoup, beaucoup plus encore, ça s'appelle le Brésil. C'est là que j'ai décidé de partir, pour 1 an. Et comme une bouteille à la mer, je vous enverrai ces petits messages, pour partager. Puisqu'on parle du Brésil, tiens, si vous êtes attentif, on en entend de plus en plus parler. Ou plutôt, on entend de plus en plus parler de Lula, son président. Et oui, car il va bientôt terminer son second mandat. Il ne pourra pas se représenter. Du coup, le mois qui vient, c'est les élections. Alors moi, j'en ai discuté un peu avec Adriana. Elle est étudiante, elle habite dans une ville de l'intérieur, qui s'appelle Itabaiana. Et tous les jours, elle fait de longues heures de bus pour aller jusqu'à l'université fédérale d'Aracaju, la ville où moi aussi j'étudie. Aracaju, c'est une petite ville du nord-est et du Brésil, une région qui compte encore une pauvreté importante et des taux d'analphabétisme parfois supérieurs à 10%. Ici, comme dans beaucoup d'États du Nord, c'est le Parti des travailleurs qui a donné gagnant. Mais Adriana fait partie d'une nouvelle génération, beaucoup plus critique envers le pouvoir en place. Você pensa que o Brasil muda muito desde que Lula está aqui? Ai, nossa senhora. Sim, olha, acho que o governo Lula foi um bom governo. Porque é o seguinte, eu acredito que não dá pra mudar o Brasil só com 4 ou 8 anos, sei lá. É uma história, sei lá, de mais de 500 anos. É impossível você chegar e mudar tudo. Claro que tem aquelas críticas, né? Porque ele, na época da ditadura, ele era de esquerda e tal, defendia os direitos dos trabalhadores e tal. E a acusação que, tipo, depois que ele subiu, ele não fez tudo o que ele diria que faria. Mas é sempre a mesma coisa. Ninguém vai dizer que faz. Obama também não vai mudar tudo. Sim. Óbvio. E ao nível do seu estado, há coisas que mudaram? Ao nível do estado de Sergipe? Ai, não, Virgem, me desculpe, mas eu falo pela minha cidade. É uma coisa triste. É sempre os mesmos partidos políticos. Só existem 2. E 2 candidatos a vida inteira. Tipo, só passa de pai para filho. Existem problemas de corrupção aqui, como em Alagoas, ou é mais... Ai, meu Deus. Claro que tem. Ah, sim? Pai. Como o quê? Como tem? As pessoas que são do lado, sei lá, do partido, do prefeito lá, é claro que elas têm vantagens no governo. Tipo, trabalho, concurso. Você, quem vai votar? Na verdade, eu acho que a minha opção de voto vai ser para uma pessoa que não vai ganhar, que é a Marina Silva. Mas aí não tenho muita certeza não. O que você gosta na Marina Silva? Eu admiro nela, tipo, aquela postura. Ela tem a postura dela e ninguém vai mudar isso. Por exemplo, ela era ministra de Lula. Ah, sim. Mas aí ela se demitiu porque ela não foi com a política dele e tal. Admiro nela isso, ela não, sei lá, não baixa a cabeça pros outros. Ela tem a postura dela e ela vai até o fim com a postura dela. Só isso, mas... Agora, por quê? José Serra é de uma política que eu não gosto. E Dilma Rousseff porque não é por ela, entende? É por Lula. E ela meio que não tinha meio que falar, porque o carro de campanha dela é o governo Lula. Comme Adriana n'a pas voulu me chanter de chanson, j'ai demandé à Yasmine, une habitante de Rio, de m'expliquer l'accent carioca. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui habitent à Rio de Janeiro. Avec l'accent carioca, c'est quoi l'accent carioca? Urca. Le R. Avec le R? Ouais, avec le gorge. Tu me dis d'autres choses avec l'accent carioca? Ok. Ah, il y a aussi le S. Le S? Ouais. Les gens du Brésil, on, je sais pas, toujours demandent le carioca de dire na esquina da escola buscar o isqueiro. A coisa do S. Tu sais parce que le carioca dit. Qu'est-ce qu'ils disent? Escola. 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 Escola, Ouais, comme un che. au lieu de escola. D'accord. On y va?